Como é que vai fazer? Posso? Mais? Aqui tá bom? Ah, entendi, Ana. Além dessas mulheres tão maravilhosas, bonitas que estão aqui hoje, está ali a irmã Dulce, minha namorada, que Josi não ouça, né, irmã Dulce? Estou vendo aqui a irmã Vera, minha irmã Vera, estou tão feliz de a senhora estar aqui hoje. Sei que a senhora está com o coraçãozinho apertado, mas Deus é maior que o nosso problema, sim ou não? Deus é maior que o nosso problema. Mas hoje também eu tenho uma visita muito especial aqui, um camarada, eu acho ele muito bonito, porque ele tem pedigree, né? Meu caçula, Lucas, está ali, ó. Olha que menino bonito. Fica em pé, Elô. Fica em pé, rapaz. Rapaz, fica em pé. Estou mandando, eu sou seu pai. Oxe. Olha, quando ele saiu daqui o ano passado, ele estava magrelinho. Eu falei, Elô, você precisa comer mais, rapaz. Ele mora em Buenos Aires. Eu acho que ele está passando fome. Aí ele falou, pai, o ano que vem você vai ver. Eu vou chegar bombado. Parece que chegou mesmo. Ontem nós estávamos lá no La Batista e as mulheres, cara, as senhorinhas lá, mano, ficaram tudo querendo casar com o Lu. Ele é solteiro, ele é solteiro, ele é solteiro. Eu falei, uai, ele é solteiro, mas não quer casar não, ele é sabido. Minhas queridas mães, por favor, voltem outras vezes para vocês fazerem essa igreja ficar tão bonita como está hoje, combinado? Abram suas Bíblias aí, vamos ler 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro deles encontra-se no Velho Testamento. Pastor Estácio também está muito bonito, viu? Com essa gravatinha aí, muito bonita. Sabe, pastor Estácio, lá em Angola, a gente não pode pregar sem terno, não. Ele chama fato. Nem sem gravata. E eu não uso terno. Nem o dia que eu casei eu usei terno. Aí é complicado. O dia do meu casamento eu pedi o terno emprestado do meu irmão. Aí eles pegaram e falaram, você quer, você não prega. Aí eu falei, pronto, vou comprar um terno. Aí comprei um terno e eles falaram, tem que pôr gravata. Eu falei, gravata eu não ponho. Aí eu convenci eles que dava para pregar com terno, mas sem gravata. E o senhor hoje está bonitão com esse terno aí. Com essa gravata. Em Isaías 7,14, diz assim a palavra de Deus, apenas um versículo. Isaías 7, verso 14. Há muito tempo atrás, isso foi escrito há 700 anos atrás. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E a parte B do versículo diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E esse filho chamará Emanuel. Depois nós vamos para Mateus. Mateus narra o nascimento de Jesus, dizendo o seguinte, Mateus, no verso 1, vou ler 5 versículos, Mateus 1, do verso 18 ao 23, diz o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, José e Maria não tinham transado, é isso que a Bíblia está dizendo. Eles não tinham transado, coabitado aqui é transado, feito sexo. Achou-se grávida. Ué, já pensou? A mulher não transou com o homem, ficou grávida. Mas ficou grávida do Espírito Santo, segundo a Bíblia. Mas José, seu esposo, sendo justo, falou, minha mulher está grávida. Eu não tive nem com ela, ela engravidou. Agora foi que deu. Mas ele era justo. E ele, na intenção de não difamá-la, ele resolveu deixar isso secretamente. Fica só entre nós. Estão compreendendo? E aí, enquanto ele ponderava, ele refletia sobre isso. Gente, como é que isso aconteceu? Pelo amor de Deus. Apareceu para ele um anjo. E o anjo do Senhor disse para ele, José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. Cara, que negócio bacana. Pensou, minha irmã, você tem um sonho, o anjo vira para você e fala assim, não se preocupe não, o que está no seu ventre é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e porás o nome dele de Jesus. Jesus é um nome muito comum, é Josué do Velho Testamento.
E o anjo completa, porque ele salvará o mundo. E salvará o mundo de quê? Das presepadas que a gente arruma no mundo? Não. Salvará o mundo dos seus pecados. E aí ele termina assim: ora, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através do profeta. Que profeta? Profeta Isaías, que eu acabei de ler lá 700 anos atrás. O que Isaías disse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Pai, fale aos nossos corações nessa manhã. Dessa forma o Senhor sabe falar carinhosamente, pedagogicamente, didaticamente, para que nós entendamos, Senhor Deus, que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, Nanda perguntou quantos slides tem, eu falei uns 40, ela falou, como é que você falou que vai falar só 30 minutos? Eu falei, eu vou ser ligeiro, Nanda. Nos países, nós vamos falar hoje, Emanuel, Deus conosco, e nos países de língua de cristãs, é muito comum nessa época a coisa ficar bonita assim desse jeito, né? A gente vê os lugares. Recife está muito feio, não tá? Nem decoração direito tem, não tem? Ou tá bonito? Tá bonito? Eu não vi, então desculpa. Mas tem lugar que está um gramado desse jeito, ó. É uma coisa maravilhosa. E aí tem uma musiquinha de Simone que canta: então é Natal, eu tenho meu papagaio falador. Tudo quanto é lugar que você vai, você escuta essa música, não é verdade? Pense numa coisa enjoada, só a graça. Mas então nos países de colonização cristã é muito comum a gente falar de Natal nessa época, porque a gente é envolvido por um negócio que chama espírito natalino, não é? A gente fica tudo bonzinho. Eita, espírito de Natal, vamos doar brinquedo, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. É aquele negócio da solidariedade, paz, amor, alegria, fraternidade. Preocupar com as pessoas, o espírito de Natal inunda a nossa vida. Mas eu quero falar para vocês que essa história de Natal começou muito tempo atrás. E começou com esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, chamado Sol. Vocês vão aprender hoje uma coisa muito interessante. Natal começa com esse carinha, chamado Sol. Ô Mari, me dá aquele globinho ali, hoje tem uma aula de gastronomia aqui, eu quero explicar melhor isso. E me dá um golinho d'água também, Mari. Que eu estou ligeiro hoje, viu, Mari? Fica esperta. Só tem um golinho daí. Meus irmãos, isso começou, presta atenção, antes de Jesus nascer, 7.000 anos antes de Jesus nascer, começou o Natal. Pode, Mari. Quero. Mas você está me atrasando, hein? Depois a culpa não é minha, não. 7.000 anos de Jesus nascer, começou a história do Natal, irmã Vera. 7.000 anos com esse negócio do sol. Isso tem tudo a ver com um negócio chamado solstício. Aí vem minha aula de astronomia hoje, vocês vão entender. Presta atenção. Todo mundo na escola aprendeu isso, não aprendeu? Porque nós temos a Terra faz um movimento, né? Está aqui o globinho. Tudo quanto é lugar que vocês forem ver, vai ver a terrinha, o globinho assim, inclinadinho. Vocês sabiam que a Terra é sempre inclinadinha assim? Sabiam, mães? A gente pensa que a Terra é retinha assim, né? Não, ela é sempre assim. E ela tem dois movimentos. O movimento que ela roda assim em torno dela e o movimento que ela roda assim em torno do Sol. Esse movimento que ela faz aqui em torno dela mesmo, a gente chama de quê, irmã Vera? Rotação. Esqueceu, né, irmã Vera? E o outro, translação. Muito bem. Entenderam? Então, a Terra tem dois movimentos que ele faz isso numa trajetória, não é circular, é elíptica. Então, quando ele está aqui mais longe do Sol, o Sol está aqui, quando ele é mais longe, isso a gente vai chamar de solstício. Quando ele está aqui mais perto, a gente vai chamar de equinócio. Mas o que é importante aqui a gente entender o seguinte: isso tem a ver com o Natal. O que tem a ver com o Natal, Moisés? Tudo a ver. Tudo a ver. Então, lembrar, faz esse movimento e faz esse movimento. Estamos juntos? Foi bom. Então, vamos lá. Esse movimento aqui de rotação, em torno do eixo dela, a gente fala que... Fala não, é fato. Ela faz em 24 horas, 56 minutos, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. A gente arredondou para 24. Que é o quê? O dia.
Quando a Terra dá um giro em torno dela, do eixo dela mesma, passou um dia, certo? Mas não é 24 horas, é 23 e burdoada. Esse outro movimento que ela faz em torno do Sol, que ela demora um ano, não é bem um ano. É 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Eis a razão porque tem o 29 de fevereiro. Porque aí tem um dia a mais a cada 4 anos para compensar essas horas que o Sol demorou para girar em torno do Sol. Estamos juntos? Pois bom, vamos lá. Essa velocidade que eles falam, essa velocidade que o Sol gira é um negócio de doido. Você não sabe, mas nós estamos girando agora a 1.675 km por hora. Um avião anda a 1.000 km por hora. Então a Terra está girando em torno do eixo dela a 1.775 km por hora. Como é que a gente não é cuspido, né? E está girando, e está rodando em torno do céu a 107.000 km por hora. Açoitada que só. Coisa impressionante. A gente nem sente, né? Veja bem, porque vocês vão entender isso. Aí, isso aqui, ó. Quando a Terra está aqui, isso aqui por volta do dia 22 de dezembro, fazendo esse movimento, ela vai passar, chegar aqui em junho, lá longe, a gente vai ter um negócio chamado solstício de inverno. Em que hemisfério? No hemisfério sul. Nós estamos no hemisfério sul. Então, em junho, nós temos solstício de inverno aqui. E no verão, solstício no hemisfério norte, o solstício de verão no hemisfério norte. Olha, entendam isso, que isso é importante. Quando, em junho, aqui no hemisfério sul, nós vamos ter a noite maior que o dia. No hemisfério norte, nós vamos ter o dia maior que a noite. Agora, esse lado de cá nos interessa demais, porque tem a ver com o Natal. Em dezembro, no hemisfério sul, onde nós estamos agora, o dia fica maior que a noite. Mas no hemisfério norte, a noite fica maior que o dia. Mas muito maior. O que isso tem a ver com o Natal? Porque a noite fica muito longa. Nós que moramos num país de clima tropical não entendemos disso. Mas lá, gente, é frio e gelo e escuro. Muito tempo. Não é, Mari? Mari sabe o que eu estou falando. Então, presta atenção. A noite fica muito longa. Por isso que os pagãos, eles faziam festas para celebrar o quanto antes o sol voltasse, porque era muito gelo, muito frio. Então os pagãos faziam festa, acendia fogueira, ele queria agradar os deuses, para que o sol voltasse logo. A gente aqui não tem muita noção disso, porque a gente não vivencia isso, mas você imagina você morar num lugar que a noite emenda quase com o dia fica bem curtinho, só tem noite. Só tem noite, inverno, e gelo e frio, você quase não vê o sol. Então isso, presta atenção que eu estou falando, de 700 anos antes de Cristo. Aí você ficava desesperado para o sol aparecer de novo. Estão entendendo? Pois bom, então ele fazia festas para o renascimento do sol. Tomara que o sol aparecesse logo. Aí, em Roma, especialmente em Roma, eles criaram um sol para esse camaradinho aqui. Olha o cabelinho dele, como é que parece o sol. Estão percebendo? Chamava Mitra. E eles faziam uma festa em Roma, cultuando esse camaradinho aqui no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. E chamava a festa do Sol Invicto. 25 de dezembro. O que nós temos a ver com isso? Nós somos pagãos? Então nós não temos nada com isso, né? Mas enquanto isso, os cristãos começavam a aparecer. Nem cristianismo não existia. Começava a aparecer o cristianismo. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Pequenininhos os cristãos, pouca gente. Mas aí os cristãos começaram a pensar. Nós temos que ter também uma festa para fazer frente a essa galera. Mas acontece que tinha um problema, galera. Como é que você fala, Lu? Tinha um problema, rapaziada, que os cristãos, os pais da igreja,
ele se preocupava com duas datas importantes no cristianismo. Primeiro, a crucificação, e segundo, a ressurreição de Jesus. O nascimento de Jesus não tinha relevância. E por que eles entendiam que o nascimento de Jesus não tinha relevância? Vou falar para vocês os dois motivos. Os dois motivos eram o seguinte: porque para os pais da igreja, o que tinha muita importância era a vida e morte da pessoa. Nascimento, não. Irmã Vera, eu acho que eu concordo com eles, vou explicar o porquê. Esse dia eu estava vendo na televisão, Mari, e aí o cara falou que lá na Lagoas eles estão querendo trocar o nome do estádio de estádio Rei Pelé para Rainha Marta, para homenagear as mulheres, não sei o que era mais. Aí eu fiquei pensando, essa mulher, Rainha Marta, vai daqui um dia ela pronta, descobre que ela está traficando droga, como é que vai fazer? Então os pais da igreja entendiam o seguinte: o que importa é a vida da pessoa e a morte da pessoa. Ela tem que ter tido uma vida ilibada. E Paulo fala isso, que Jesus não tivesse ressuscitado, nós éramos o pior dos mortais. Por quê? Porque a pessoa em vida pode aprontar. Então, data de nascimento não tem muito valor. Eu tenho uma coisa isso comigo, sabe? Meio assim, dos cristãos antigos. Eu não dou muita colher de chá, muita bola para o meu aniversário, não. Não tem muita relevância para mim, não. E eu escrevi um texto que chama Por que não celebra aniversário? E tem a ver com isso aqui. Pois bom, mas a segunda coisa também é que não existe registro bíblico na Bíblia. É claro, na Bíblia. Não existe registro na Bíblia da data exata que Jesus nasceu. Certo? Então os pais da igreja falavam, vamos largar de mão. Mas, como é que nós vamos fazer para concorrer com a festa dos pagãos? A festa dos pagãos crescia, o cristianismo precisando aparecer. Aí eu costumo dizer o seguinte: como é que chama aquele marqueteiro famoso, Lu? Washington Oliveto? Washington Oliveto. Um marqueteiro lá famoso, ele falou assim: eu já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos criar uma festa também. E nós vamos criar o solstício cristão. Então nós vamos criar uma celebração cristã também. E esse camarada chamava Sexto Júlio Africanos, era um historiador católico. E ele falou: nós vamos fazer uma festa em homenagem a Jesus, exatamente no dia 25 de dezembro, para fazer concorrência com o Mitra. O que aconteceu? A Igreja Católica adotou a data no século IV, quando o cristianismo virou religião oficial do Império. Então, o Festival do Sol Invicto mudou de homenageado. Era o homenageado no dia 25 era quem? Mitra. Aí mudou para Jesus, porque na festa pagã era Mitra e na festa dos cristãos era Jesus. Então, uma coisa forçada, inventada, para Jesus existir no dia 25 de dezembro, mas ele não nasceu no dia 25. Mas o que importa para nós, a única verdade dessa história presepada toda, era que eles faziam uma festa para a luz, não era? Aparecer? Os pagãos. E quem é Jesus? A luz do mundo. Então, qual é a única verdade que tem nisso? De fato, Jesus é a luz do mundo. Mas Jesus não nasceu no Natal, isso não nasceu em dezembro, isso não nos importa. Por que não nasceu? Eu vou mostrar para vocês que não nasceu. Jesus não nasceu em dezembro vou falar só dois motivos. Mães, o primeiro motivo é que naquela época, Lucas escreve, não sei não, viu, Didico? É outro Lucas, médico. Falava que haviam pastores no campo que velavam e guardavam seus rebanhos. Nessa época de dezembro, era solstício de inverno lá, não falei para vocês? Muito inverno e muita chuva. Então não tinha lógica os pastores estar no inverno com as ovelhas deles. Eles estavam as ovelhinhas bem guardadinhas. E isso está provado lá em Cantares, tem um versículo que fala, Cantares 2:11, e Esdras também fala a respeito disso, que os pastores guardavam as ovelhas do abrigo e da chuva. Portanto, nessa época, os pastores, dezembro não podia estar no campo. Então Jesus não nasceu em dezembro.
Segundo evidências, lembram que a Bíblia fala que teve um recenseamento, um censo, e Maria e José. Jesus nasceu onde? Em Belém. E a família de Jesus era de onde? Jesus era de Nazaré, mas nasceu em Belém, porque eles saíram de Nazaré, uma vilinha bem pequenininha, para ir para Belém para fazer o censo. E Jesus nasce em Belém. Tinha um censo. Aí eu pergunto, a não ser um doido igual Lula, que ia fazer um censo em época de chuva e de frio. Porque se tivesse extremamente frio e chuva, não dá para a gente sair fazendo censo. Portanto, não foi nessa época que Jesus nasceu. Isso tem importância para nós. Por que nós estamos celebrando no dezembro? O que importa para nós, meus irmãos, o que é mais relevante para nós, e é isso, a gente vai sair daqui hoje ciente disso. Essa história de Jesus ter nascido em qualquer época do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, março, é que ele nasceu como um de nós, nasceu como gente, como a gente. Claro, o que importa para nós é que Jesus é a luz do mundo e ele veio trazer salvação para a humanidade, isso que é relevante. O que importa é que ele veio iluminar a nossa existência, a nossa vida existencial, isso que importa. Não interessa a data que ele nasceu. O que importa é que ele diz: eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não fique mais na escuridão. É isso que nos importa. O que nos interessa, meus irmãos, é que ele é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. O que nós não jamais podemos esquecer, meus irmãos, preste bem atenção nisso, que no Natal a gente não pode esquecer que tem a cruz de Cristo, que ele veio, mas ele foi crucificado. Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, ele deu uma frase muito bonita que diz: Deus se manifestou em forma humana, um bebezinho, sem pecado, mas não sem sofrimento. Esse é o nosso Jesus, o Emanuel, Deus conosco. O que é fundamental para nós, meus queridos? Não saia daqui sem entender isso. Entender o vínculo que existe entre a manjedoura de Jesus e a sua cruz. E isso existe uma fé inabalável da parte da gente. Acreditar no menininho que nasceu na manjedoura é a coisa mais fácil do mundo. Você falar aí de boca pequena que Jesus foi crucificado é uma coisa também. Mas para você entender profundamente o significado dessas duas coisas, é preciso fé e uma fé inabalável. Então é assim, fé para confrontar a sabedoria humana, porque a sabedoria humana, a filosofia, a teologia, a todas as gias que existem na humanidade vai contrariar o que eu vou dizer aqui agora. Vai contrariar. É por isso que a nossa fé contraria completamente a sabedoria humana. A primeira coisa que nós contrariamos é que nem todo fenômeno natural pode ser explicado pela ciência. Quando Jesus nasce, nós cremos que na manjedoura aconteceu uma coisa sobrenatural. Quando Jesus nasce, ele vem de uma gravidez sobrenatural. Não houve sexo entre os dois. Não significa também que Maria ficou virgem. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala é que Jesus foi concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. E está aí escrito aí. Não tema, José, o que foi gerado nela é fruto do Espírito Santo. Não tinha nada a ver com a parte de José. Portanto, Maria, mãe de Jesus, e José é o pai de criação. Portanto, meus irmãos, crer na cruz de Cristo é você crer que o que estava na manjedoura, aquele bebezinho da manjedoura, aquele menininho frágil, como qualquer bebê, ele cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele fez isso com o propósito de nos salvar, porque ele nunca pecou.
Essas duas coisas têm um vínculo muito especial. O nenenzinho nasceu, cresceu, nunca pecou e deu sua vida para nos resgatar. Se a gente crê nisso, nós começamos a entender a profundidade do Natal. Segunda coisa, meu irmão, a ciência fala que não dá para conciliar o imaterial, o espiritual, o espírito com o físico. Não é possível. Porque para a ciência, o espírito ele não pode se unir com o material. É indivisível. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para a ciência, a matéria é por natureza má e o espírito é por natureza boa. Então, quando a gente crê na manjedoura, nós cremos que o divino se tornou humano. O Espírito de Deus encarnou numa criança. Olha que coisa extraordinária. É preciso muita fé para isso, meus irmãos. O Espírito se tornou matéria e habitou entre nós. Por isso que quando nós cremos na cruz, nós acreditamos que uma coisa 100% humana é também 100% divina. Diz o Mateus, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus era 100% homem, matéria, sem pecado, mas também era 100% Deus divino. Terceira coisa que nós confrontamos a ciência. A ciência diz que é impossível o infinito habitar no finito. O que a ciência está querendo dizer para nós, meus irmãos, é que não dá para colocar Recife dentro de Igaraçu. Irmã Ivanise. Não dá para colocar o Brasil dentro de Pernambuco. Não dá para colocar Belo Horizonte dentro de Minas Gerais. Uma coisa maior não cabe numa coisa menor. Quando a gente acredita no Natal, que aconteceu essa coisa milagrosa, nós acreditamos que o infinito Deus, o soberano Deus, indescritível Deus, habita dentro de nós. Como é que pode isso, gente? É preciso fé e fé inabalável para acreditar nisso. Nós cremos na manjedoura, meus irmãos. E a gente ter segurança que Deus se esvaziou de sua santidade total para nos dar a mais bela lição de humildade, se tornar um de nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou. Irmã Céia, esvaziou, ficou murcho, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E na cruz de Cristo, ele disse: seja feita a sua vontade. Crer na cruz, meus irmãos, é a gente ter fé absoluta que aquele menino inocente da manjedoura sabia que sua missão precisava ser cumprida em cumprimento à vontade do Pai, porque ele precisava nos salvar das nossas presepadas, dos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse o seguinte: e achado de forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Mas não foi qualquer morte. Morte de cruz. Morte de cruz, irmão Antônio. A mais humilhante das mortes. Deus exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que sobre o nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória
do Deus Pai. Esse é o menininho da manjedoura, crucificado para nos redimir dos nossos pecados. Mas a coisa mais extraordinária que eu acho no Natal, fantástica, maravilhosa, estupenda que eu acho no Natal, exige muita fé nossa, é a gente lembrar que a criação de todo o universo não é mero fruto do acaso. Não foi um Big Bang, meus irmãos. Puf, tum, teve uma explosão e tudo aconteceu, e a velocidade que a Terra gira em torno dela mesma, em torno do Sol, tudo isso tem uma inteligência extraordinária, provendo isso tudo acontecer. Senão a gente não estava nem aqui sentado, a gente já era cuspido por lá de fora da Terra. A Terra gira a 1.675 km por hora e a gente nem sente. Isso não é acaso, isso é programado. Deus sabia dessa velocidade. Quem estava lá com ele? Quando você crê na manjedoura, você crê que Jesus estava lá com Deus desde a eternidade. É fé inabalável. No princípio era o verbo, a palavra. Eu tenho uma Bíblia em casa que ela está em ordem cronológica. Em ordem cronológica. A nossa Bíblia convencional está aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra, não é? A sua é assim, irmã Vera. Eu tenho uma Bíblia em casa que ela está em ordem cronológica. O primeiro versículo dela diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem a palavra. Não existe nenhum planeta, Mercúrio, Plutão, constelação de Escorpião. Não existe nem nada no universo sem a palavra de Jesus. Ele disse: faça luz. Ele estava com Deus. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz. Os pagãos precisavam do Mitra para trazer a luz. Nós cremos num Deus que já existia antes da luz. Para todas as pessoas, a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-lo. Não existe solstício na nossa existência quando cremos em Jesus. Entenderam por que é importante o solstício? O sol que brilha dentro da gente. Pode estar inverno lá fora, mas dentro do nosso coração existe um brilho chamado Senhor Jesus. Na cruz acontece a consagração da nossa fé. Se Jesus não tivesse crucificado e ressuscitado, a nossa fé era em vão. Nós creríamos no Mitra. Mas ele ressuscitou, não morreu, ele voltou para o Pai. O cristianismo não é religião. O cristianismo é uma forma diferenciada de viver. Por isso que eu quero concluir, meus irmãos, porque agora nós vamos ter um culto muito bonito das crianças. Falando uma coisa fundamental, importante, não saia daqui sem entender isso. Não saiam daqui sem entender isso. O menino da manjedoura, tão inocente, tão quietinho. Um dia ele vai voltar. Ele foi crucificado, mas ele falou: eu vou voltar. Querido, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar.
E entenda, meus irmãos, nesse dia vai ser muito bom a gente estar preparado para dizer para Ele: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu aprendi, eu sabia o sentido do Natal. Eu sabia, Senhor Jesus, que o Natal não era negócio de amigo oculto, Senhor Jesus. Eu sabia, Senhor Jesus, que Natal não era igual disse o irmão Antônio, troca de presente, roupa nova, sofá novo. Peru, Chester. Sensibilidade com os escolhidos. Não é festa, isso é coisa pagã. Isso é pro Deus invicto. Ontem sexta-feira eu estava fazendo uma mensagem lá no Lar Batista, e eu falei: minhas queridas residentes, Natal é muito mais do que essa confraternização que nós estamos fazendo. E a irmãzinha levantou a mão e falou: Moisés, é errado a gente fazer isso. Não, minha irmã, não. Nós estamos aqui celebrando o Senhor Jesus, mas não transforme nisso numa coisa mais importante. Não espere chegar o Natal para levar uma vida à presença de Jesus, porque Ele tem que nascer na nossa existência todo dia. Se você faz do Natal isso, você é pagão. Natal não é troca de presentes, Natal não é peru, Natal não é viagens. Eu fico super feliz quando eu vou encontrar meus filhos. Cada um mora no lugar. Lu mora em Buenos Aires, Igor mora em São Paulo, Maria Clara em Lisboa, Tiago em Belo Horizonte, tudo esparramado. Quando a gente encontra, é uma festa. Mas não é mais importante do que a presença de Jesus na minha vida. Nada substitui o menino da manjedoura na minha existência. Lembre disso, meu irmão. Quando Jesus voltar, será muito bom você dizer: eu sabia, Senhor Jesus, o sentido do Natal. Para mim, manjedoura e cruz. Manjedoura e cruz. O Senhor Jesus é o sol do meu solstício, do meu inverno existencial. É por isso que tem um corinho muito bonito que eu falei com Nanda: Nanda, põe esse corinho para a gente cantar no final. Eu sei o sentido do Natal, porque na história teve o seu lugar. O Senhor veio me salvar. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é o maior presente. Isso é Natal. Manjedoura e cruz. Emanuel, Deus conosco, autor da minha fé. Esse é o menino da manjedoura. Fazer isso em memória de mim, que Deus nos abençoe. Amém.